Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de cálculo, mais um exercício aqui de limite. Limite de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3. A ideia básica é substituir no lugar do x pelo respectivo valor, que é o 3 neste caso. Fica a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 dividido por 3 menos 3, correto? Isso é igual a isso, então vai dar 0 dividido por 0. Novamente, temos uma indeterminação matemática, o que sugere uma fatoração. Vamos pegar a expressão original e tentar fatorar essa expressão aqui, correto? Perceba que essa expressão envolve a raiz. Tá? Então, quando envolve raiz, sugere trabalhar com o conjugado. A gente já viu no exercício anterior esse processo. O que é o conjugado? Pegar a mesma expressão que envolve raiz, registra ela aqui, só que ao invés do sinal de menos, coloca o sinal de mais. Tá? Então, essa expressão tem essa expressão aqui recebe o nome de conjugado. Dividido pela mesma expressão, raiz de x mais raiz quadrada de 3. Tá? Esse processo de resolução, a gente utiliza aí o conjugado. O conjugado dessa expressão é esse daqui. Tá? A gente repete ele aqui embaixo, para dizer que esse dividido por esse é 1. Essa expressão aqui toda vale 1, porque são termos iguais. Ela dividido por ela dá 1, que não vai alterar isso daqui. Tá? E aqui, dá para perceber que eu tenho o primeiro termo menos o segundo, o primeiro mais o segundo. Tá? Isso sugere, ou me lembra, uma diferença de quadrados já na forma expandida. Eu tenho a menos b vezes a mais b. Isso me lembra a ao quadrado menos b ao quadrado. Correto? Então vamos fazer isso. Ó. O a é a raiz quadrada de x, então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, menos o b é a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Por essa expressão vezes essa. Então repete aqui. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3, correto? Vamos ver quanto que dá isso. Raiz quadrada ao quadrado, simplifica esse com esse, sobra x. Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, simplifica, sobra 3. Tudo isso dividido por quem? Por x menos 3 vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Perceba que a expressão de cima é igual à expressão de baixo. Simplifica. Você tem aqui a expressão de baixo. O que resultou a expressão de baixo? Sobrou raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. E a expressão de cima? Bem, simplificou, não vai sobrar nada. Se eu colocar o zero, vai dar zero. Na verdade, é como se existisse 1. Né? Existe o número 1 aqui. Eu coloco o número 1 aqui. E aí, conclusão. Essa expressão que você tinha é equivalente a essa expressão aqui. Logo, você volta e calcula o limite. Então, vamos fazer isso. Limite de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 dividido por x menos 3 quando x tende a 3 é igual ao limite de 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3 quando x tende a 3. Tá? Isso vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. No lugar do x, substituo pelo 3. Então, fica raiz quadrada de 3. Isso fica 1 sobre. Você tem raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes apareceu raiz quadrada de 3. Pronto. Você calculou o limite. O limite dessa expressão é 1 sobre 2 raiz quadrada de 3. E aí está pronto. Você resolveu o seu exercício. Correto? Vamos fazer agora o item G. Mais um exemplo. Vamos pegar aqui o limite dessa expressão aqui. Olha, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Quando x tende a 3. Aqui está. Parece que me lembra a diferença de quadrados, né? Ou talvez multiplicar pelo conjugado. Aqui eu tenho raiz, então eu vou multiplicar pelo conjugado. Vou pegar a mesma expressão e colocar mais. Tá? Olha, o conjugado
para a raiz quadrada, é isso. Você pega a expressão e multiplica pelo oposto. O conjugado para a raiz cúbica é uma expressão maior. Tá? Tem uma forma do conjugado para a raiz cúbica, tá? Mas existe um outro processo também para a gente resolver esse tipo de problema. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar a expressão de baixo e tentar chegar na expressão de cima, tá? Da seguinte forma, olha bem. A gente vai pegar o x e vamos tentar escrever ele como raiz cúbica. Raiz cúbica de x. Mas se eu escrever ele como raiz cúbica de x, isso não é igual a isso. Mas eu posso elevar o quê? Ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo simplifica, volta no x, correto? A mesma ideia, eu vou pegar o 3, eu vou pegar esse 3 e tentar escrever como raiz cúbica. Raiz cúbica de 3. Mas raiz cúbica de 3 não é 3. Mas se eu elevar ao cubo, sim. Raiz cúbica de 3 ao cubo, simplifica, simplifica, volta no 3. Aqui você tem x e 3. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos escrever da seguinte forma. X menos 3 é igual a quem? Raiz cúbica de x ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo. Menos raiz cúbica de 3 ao cubo. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Correto? E aqui você tem uma diferença de cubos. Tá? Diferença de cubos, olha bem. Vou repetir essa expressão aqui embaixo. Ó. Raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 3 ao cubo. Tá? Eu tenho essa expressão ao cubo e essa expressão ao cubo. Tem uma diferença de cubos. Isso me lembra essa fórmula aqui, ó. A ao cubo menos b ao cubo. Tá? Primeiro ao cubo menos o segundo ao cubo. E eu tenho uma fórmula matemática para a ao cubo menos b ao cubo. Isso é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tá? A gente vai fazer isso. O a é a raiz cúbica de x. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz cúbica de x menos o b. Quem é o b? Está elevado ao cubo. Quem está elevado ao cubo? Raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. Entre parênteses, certo? Vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 3, que é a vezes b, mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Fecha parênteses. Tá? Vamos lá. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3, repete. Menos raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Esse 2 aqui, ele vem aqui, então vai ficar x ao quadrado. Vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado. Mais raiz cúbica de x e raiz cúbica de 3, quando o índice da raiz é o mesmo, eu posso passar os 2 terços para dentro da raiz. Então vai ficar raiz cúbica de quem? De 3, de x vezes 3 é 3 vezes x, dá na mesma. Mais raiz cúbica de 3 ao quadrado, esse 2 vem para dentro da raiz. Então vai ficar raiz cúbica 3 ao quadrado me dá quanto? Me dá 9. Tá? Então, conclusão. Essa expressão aqui que a gente está encontrando, nada mais é quem? X menos 3, tá? X menos 3 era isso que desenvolvendo chegou nessa expressão. Então, tudo isso daqui é igual a x menos 3. Está aí o desenvolvimento, correto? Agora a gente volta e calcula o limite, tá? Então vamos fazer isso. Ó. Vamos pegar a expressão original que era raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Tá? Isso vai ser raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3. Tudo isso dividido por quem? Essa expressão a gente percebeu que é igual a essa.
raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 vezes quem? Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de 9. Correto? Essa expressão de cima é igual à expressão de quem? De baixo. Logo, isso é igual a quem? Sobrou aqui raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de quem? De 9. Tá? Então ficou raiz cúbica. Esse cancelou com esse, sobrou esse termo aqui embaixo. E em cima sobrou quem? Em cima sobrou 1. Tá? Lembrando que a gente quer calcular quem? A gente quer determinar o valor desse limite aqui. Correto? Então, logo, o que a gente tem? A gente reescreve esse limite. O limite de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Tá? Esse limite aqui caiu numa determinação matemática, a gente fatorou, foi desenvolvendo e chegou nisso daqui. Então, essa expressão é equivalente a essa expressão. Então, eu posso calcular o limite dessa expressão. Isso é igual ao limite de 1 sobre quem? Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de quem? De 9. Quando x tende a que número? 3. No lugar do x, substitua por quem? Por 3. Então vamos lá. Isso vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes 3, mais raiz cúbica de 9. Tá? Isso vai ser igual a 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica 3 vezes 3, 9. E raiz cúbica de 9. Tá aqui. Isso é igual a 1 sobre raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 9 e raiz cúbica de 9. Estou somando. Quantas raízes cúbicas de 9 eu tenho? Eu tenho 3 raízes cúbicas de 9. Está aí. Esse limite, correto, equivale a 1 sobre 3 raízes cúbicas de 9. Seria uma maneira de calcular esse limite, utilizando a ideia de fatoração e utilizando as propriedades aí de produtos notáveis, tá? E de fatoração que tem disponível. São recursos matemáticos que nos permitem calcular o limite quando eu caio em uma indeterminação matemática. Na próxima aula, veremos outros tipos de indeterminações. Até a próxima.